uma vez conosco, um amigo muito querido, já de longa data, que hoje vem falar sobre Jesus e a atualidade. Esse mestre, que há mais de 2000 anos esteve aqui, e Joana trabalhou junto com ele, e tem um livro que fala disso, né? Jesus e a atualidade, que ele vai trazer a presença do mestre para os nossos dias. Não é esse livro? Seja muito bem-vindo. Mais uma vez. E o Mateus já é conhecido de todos vocês, né? Não precisa nem detalhar sua apresentação. Boa noite. Boa noite. Muito bem, uma alegria estar de volta sempre à Sociedade Espírita Joana de Ângeles, atendendo carinhosamente o convite. E a proposta da noite de hoje é trabalhar então essa temática que já estampa a nossa tela, Jesus e a atualidade. Mas lá na frente vocês vão compreender que é uma proposta diferente. É a segunda vez que a gente vai trabalhar essa temática e dentro dessa proposta. E certamente hoje vai ser diferente da primeira vez, né? Mas eu vou manter um certo suspensezinho porque é um modelo aí diferente de palestra, no sentido das conduções, das reflexões que a gente vai fazer. Elas vão depender muito de vocês. E aí, quando a gente pensa em Jesus atualidade, Eridan já recorda, e também já está aqui logo na capa, né, uma referência a uma obra de Joana de Ângeles, né, que inicia exatamente a chamada série psicológica com esse título, Jesus e a atualidade. E aí a gente acaba se mergulhando num contexto, na realidade, que a gente vê que todas as casas espíritas e as agremiações cristãs têm feito ao longo desse mês de dezembro, que é pensar, falar e refletir sobre Jesus. A Seja, então, se une a esse coro, né? E pelo que eu vi, uma programação belíssima aí, focando realmente, trazendo a presença de Jesus realmente, para fazer com que a gente mais uma vez tenha a noção de quem é realmente o verdadeiro homenageado dessa época do ano, né? E se a gente não tomar muito cuidado, a gente acaba ligando para as outras coisas, né? Que a Elida estava falando, inclusive, que geram determinados conflitos aí. E a gente se esquece, na realidade, que o Natal é o momento mágico em que nós evocamos a lembrança da vinda novamente de Jesus ao nosso planeta e de todos os acontecimentos que enfecham aquilo que nós chamamos o messianato de Jesus, né? Então é preciso que a gente leve isso em consideração e esse mês de dezembro, então, aqui nessa casa, vai trazer a presença de Jesus para junto da gente. Muito bem. Joana, logo nas reflexões iniciais dessa obra, ela nos diz que a atualidade do pensamento de Jesus surpreende os mais céticos estudiosos da problemática humana. Sempre complexa e desafiadora nestes dias. Tanto Joana é atual, porque ela poderia muito bem ter dito isso agora há pouquinho, e se manteria extremamente atual. A gente vai ver que Jesus e a Atualidade inicia a série psicológica, foi publicado em 1989. Né? Então foi em 1989 que Joana nos disse isso, mas ela poderia continuar dizendo, extremamente atual, e muito mais do que extremamente atual as palavras dessa nossa orientadora, extremamente atual, segundo, né, a sua reflexão, o pensamento de Jesus. Nós sabemos muito bem disso, né? Jesus, como grande espírito, né, uma estrela de primeira grandeza, coagulada na forma de um ser, a gente já tem essa clara noção de que ele falava naquela época para determinados acontecimentos que ora nós estamos vendo. Era um homem à frente do seu tempo, verdadeiramente. E todos nós sabemos disso, porque muitas vezes quando a gente abre o Evangelho e se depara com uma determinada passagem da vida do Cristo, tenho certeza que cada um de vocês já teve em determinado momento o sentimento, poxa, parece que Jesus está falando diretamente para mim. Ele está agora dando um recado que diz respeito a determinadas coisas que eu estou passando, que eu estou vivendo. Então a mensagem do Cristo realmente é uma mensagem que transcende
o tempo e permanece realmente, segundo o dizer de Joana, extremamente atual. E aí, muito mais do que isso, uma outra reflexão que ela nos traz é que a atualidade necessita urgentemente de Jesus. Nós nos sentimos ainda realmente muito necessitados de buscar no Cristo o nosso grande farol, o nosso grande porto seguro, o mestre realmente que tem muito a nos ensinar, crianças que nós ainda somos na escola da vida. Eu já falei sobre isso aqui em outras ocasiões. Então a atualidade necessita urgentemente de Jesus, descrucificado. Descrucificado. O momento do Natal é mais um momento em que a gente volta a lembrar da figura do Cristo, e o mais importante é refletir sobre o que é que Ele quer que a gente aprenda, qual é a sua mensagem, o que é que Ele espera que a gente faça, não é? Companheiro e terapeuta em atendimento de emergência a fim de evitar-lhe a queda no abismo. E aí quando propõe então essa obra, Jesus e a Atualidade, primeira obra então, como nós falamos da chamada série psicológica de Joana, psicografada por Divaldo Pereira Franco, esse livro especificamente dá início à série no ano de 1989. E aí Joana nos apresenta essa obra nos falando isso aqui, ó. Pensando nesta inadiável questão, resolvemos apresentar neste pequeno livro 20 situações contemporâneas, com ocorrências do cotidiano que aturdem a civilização, buscando respostas da conduta na terapia de Jesus, cujos resultados obviamente são a saúde, a paz e a felicidade como experiências ainda não fruídas individual e coletivamente pelos homens. Mais uma vez reforçando, precisamos do Cristo, porque efetivamente nós ainda não conseguimos fruir dentro de nós esses resultados da terapia do Cristo, quais sejam a saúde, a paz e a felicidade na sua plenitude. Plenitude, aliás, outra palavrinha muito presente no vocabulário joanino, né? De Joana de Ângeles. E aí, tudo isso nos faz ver que o Evangelho realmente permanece extremamente atual. Extremamente atual. Já são aí, segundo as nossas tradições, a abstração feita às questões históricas que envolvem a certeza ou não da data, mas consideramos então, e na margem de erro não faz muita diferença, aproximadamente 2015 anos. Eu digo que não faz muita diferença porque eu tenho feito essa reflexão, e principalmente nesse mês de dezembro eu a retomo, que é preciso que a gente tenha a real noção de qual é o tempo que marca essa nossa história de amor com Jesus Cristo. E ela, na realidade, é muito mais ancestral, muito mais antiga do que 2015 anos. A gente acredita que o nosso marco de relacionamento com Jesus é o ano zero, a partir do instante em que ele nasce, o menino Jesus ali na manjedoura, a partir daí todo o seu processo, né, principalmente ali nos 3 anos em que ele mais propriamente esteve nos ensinando, né, de uma forma mais direta. Mas a gente se esquece, e quem nos lembra disso é o universitário Emmanuel, que quando o nosso planeta Terra ainda era uma massa informe, uma bola, um pedaço de massa incandescente, que ele, o Cristo, fez desgarrar-se do astro solar e foi resfriando então aquela massa incandescente e gerando o nosso planeta Terra numa conta que alguns estudiosos espíritas colocam aí de mais ou menos 4 bilhões e 500 milhões de anos. Então a gente começa a perceber que já há 4 bilhões e 500 milhões de anos Jesus coordenava e governava os nossos rumos. Então a nossa história é mais antiga, o nosso caso de amor é mais antigo, né? Mas o fato é que, relembrando o seu Evangelho e as suas lições a partir do instante em que esteve conosco fisicamente, o que a gente percebe é que mesmo 2015 anos agora depois, né, a cada encontro renovado que nós temos com Jesus, e esse é um deles, e ao longo de todo esse mês as temáticas vão fazer com que a gente tenha
encontros renovados com Jesus, mais uma vez e sempre ecoam em nossos corações as suas inesquecíveis lições, ainda extremamente desafiadoras e extremamente necessárias à nossa vida. Jesus então permanece batendo as portas da nossa casa interior, desejoso ainda de fazer moradia em nossos corações de maneira mais efetiva, para que nós possamos, juntamente com Ele, superar os muitos desafios que ainda nos caracterizam. E Joana, então, nessa obra Jesus e a Atualidade, nos traz 20 exemplos, então, desses nossos desafios existenciais, dessas situações que ocorrem conosco e nas quais nós precisamos nos fundamentar muito em Jesus e no seu Evangelho e nas suas lições. E aí ela vem falando aqui, ela intitula todos os capítulos, começam Jesus e, e aí vai, Jesus e desafios, Jesus e reencarnação, Jesus e humanidade, Jesus e amor, Jesus e tolerância, Jesus e honra, Jesus e justiça, Jesus e dever, Jesus e alegria, Jesus e coragem e decisão, Jesus e responsabilidade, Jesus e revolução, Jesus e posses, Jesus e tormentos, Jesus e repouso, insegurança, Jesus e sofrimentos, Jesus e ingratidão, Jesus e inimigos. E são apenas 20 situações corriqueiras, 20 momentos, né, em que nós encontramos a necessidade de caminhar na direção de Jesus. E aqui é que entra a experiência diferente. Quando nós fomos convidados a primeira vez a fazer esse trabalho e relemos Jesus e a Atualidade, a gente ficou pensando assim, meu Deus do céu, como é que eu consigo encapsular, fechar a gente vai ter aqui até que horas? 8h30, pronto. Então a partir de agora nós temos 45 minutos. E era mais ou menos o tempo de palestra que a gente tinha. Como é que a gente vai conseguir pegar a grandiosidade de uma obra como essa e resumi-la em 45 minutos? Porque a tentação muito grande era de falar sobre os 20 capítulos. Cada um deles tem reflexões assim, extremamente importantes para a gente. Já fica aqui então o primeiro dever de casa. Quem não teve a oportunidade ainda de ler essa obra, leia. E aliás, ele é um livro que ele permite muito a releitura. É um livro muito bom, inclusive, para a gente fazer as nossas reflexões diárias, para utilizar como leitura preparatória nos nossos evangelhos, enfim. Porque ele quase que se caracteriza como um livro de mensagens. Mas são mensagens com uma profundidade muito grande. E aí a gente ficou com esse dilema, como é que eu vou tratar de tudo isso em 45 minutos? Aí surgiu a ideia ou a intuição, né? Vamos transferir essa responsabilidade para os amigos que vão estar conosco lá, né? E essa primeira vez que nós trabalhamos esse material foi lá na Associação Espírita Obreiros da Vida Eterna, lá na Zona Norte. Então o que nós vamos fazer agora é um modelo, né, de uma certa forma inovador, de uma palestra personalizada. Porque a partir de agora nós vamos falar daquilo que a gente entender aqui em conjunto, que é o que a gente tem mais interesse. Como nós não vamos conseguir passar pelos 20 pontos, nós vamos utilizar esse nosso tempo aqui e passar por alguns deles, aqueles que vocês me disserem. À medida que vocês forem sinalizando, Igor, eu quero Jesus e qualquer coisa aqui, eu não vou nem direcionar, a gente vai lá, abre e vamos ver como é que Joana de Ângeles trata aquela questão. Aí é legal, porque a gente faz uma boa propaganda, não esgota todo o livro, deixem vocês o gostinho de depois buscar o complemento. E essa palestra inteirinha, o material, vai estar disponível no nosso blog, que é o http://estudosespíritas.tk. Então, os 20 slides vão estar disponíveis depois se vocês quiserem fazer o download, né? E a gente vai trabalhando esse modelo. Então, certamente, a partir de agora vai ser uma palestra totalmente diferente da primeira, e aí dá para a gente fazer uma boa quantidade de abordagens sempre diferentes em função disso. Feito isso, então agora eu preciso de vocês. Eu gostaria que algum voluntário ou voluntária me sinalizasse o primeiro. Tenha Jesus e tolerância. Então vamos lá.
Zenite falou aqui sobre a Tá. Jesus e tolerância. Vamos lá. A estrutura que nós montamos para os slides começa sempre mais ou menos desse jeito, né? Vai seguir, com raríssimas exceções, mais ou menos uma estrutura tríplice. Em primeiro lugar, vem o puxavante de orelhas de Joana para a gente, né? Normalmente, aquele puxavantezinho de orelha, ela faz isso assim, botando um anestésico local, para a gente não sentir muito a dor, mas sempre começa com um puxavantezinho de orelha. Depois ela coloca o posicionamento de Jesus e o que é que Jesus nos apresentou enquanto proposta de trabalho para que a gente pudesse então mudar o nosso rumo e não receber mais um puxavante de orelha daqui para frente. E termina normalmente aqui com uma orientação. Então é uma orientação de posse do puxavante de orelha e depois da passagem ou da mensagem de Jesus, uma orientação de Joana mais ou menos nos encaminhando para aquilo que a gente deve fazer. Então, quando ela nos trata da temática Jesus e tolerância, vem a nossa benfeitora espiritual nos dizer o seguinte: julgando as ações que considera incorretas no seu próximo, realiza um fenômeno de projeção da sua sombra. Ela está falando da gente. Ela está dizendo que quando nós julgamos, e aí para falar de tolerância realmente não dá para não falar do julgamento, porque o julgamento é justamente a ausência dessa tolerância. Então ela vai nos colocar aqui que quando nós julgamos as ações dos outros, do nosso próximo, que nós consideramos incorretas, erradas, na realidade o que nós estamos fazendo é projetando nos outros a sombra que ainda existe na gente, em forma de autojustificação que não consegue nos libertar do impositivo das nossas próprias mazelas. Eu disse que era um puxão de orelha, né? E isso aí tem muito a ver com, eu gosto muito de falar sobre eu sempre gosto de usar essa imagem quando a gente trabalha essas questões, que é a imagem do apontar o dedo, né? Do apontar o dedo. Então quando eu aponto o dedo para Eridan, primeiro que é uma coisa assim meio, parece uma revólver, né? Eu estou meio que já condenando, né, automaticamente aquela pessoa. Então é meio complicado, né? É meio violento mesmo o gesto de apontar o dedo. Mas além disso tem outras coisas interessantes. Eu estou apontando um dedo para Eridan, né? O meu dedo indicador aqui. E observem que coisa legal, quando eu aponto o dedo para alguém, quantos estão apontados aqui na minha direção? Fazer com a mão esquerda. 3 dedos estão apontados na minha direção. Isso é um recado muito interessante. É como se a vida estivesse dizendo assim: olhe mais para você. Você está apontando um dedo, está jogando o próximo, mas há 3 aqui direcionados para você. Lembrando, olha mais para dentro de você. O que é que você está... e aí essa já entabulando aqui, fazendo um paralelo com a própria orientação do Cristo, né? O que você está olhando? O argueiro no olho do seu irmão, quando no seu ainda existe uma trave. Eu pergunto a vocês, meus caros amigos, minhas caras amigas, vamos ser bastante honestos na resposta dessa pergunta. É ou não é atual o ensinamento de Jesus? Nós ainda precisamos ou não precisamos? Se Jesus hoje pronunciasse novamente essas palavras, elas estariam fora de contexto ou a gente necessitaria delas? Extremamente atuais, porque nós ainda julgamos o nosso semelhante com uma facilidade muito grande. Ao contrário de seguir a recomendação evangélica, que era ser benevolente para com o próximo, indulgente para com o próximo e rigoroso para consigo mesmos, o que normalmente acontece via de regra é que a gente é super, ultra, mega benevolente com a gente e extremamente rigoroso com os nossos semelhantes. Então é um dedo apontado para o próximo, 3 apontados na minha direção. E um aqui para cima simbolizando, sabe o quê? Que coisa feia, Deus está vendo. Deus está vendo você apontando o dedo, julgando o seu semelhante. Então isso valia naquela época, mas parece-me, e é preciso que a gente faça essa reflexão, que 2 milênios se passaram e essa orientação de Jesus, ela ainda é o nosso grande desafio. Nós ainda nos deixamos levar muito por uma palavrinha chamada maledicência. Nós julgamos o outro com muita facilidade. E o que nós não percebemos é o que Joana diz. Na realidade, esse é um fenômeno de projeção inconsciente.
eu só reparo no outro aquilo que eu tenho de sobra dentro de mim. O que eu vejo no outro é um reflexo daquilo que eu ainda sou capaz de fazer. A maldade que eu julgo e que eu critico ainda está enraizada dentro do meu próprio ser. Então, antes de olhar para fora, fundamental é que se olhe para dentro. Que se faça autoanálise, que se mergulhe no processo de autodescobrimento. Aliás, eu assinei um contrato aqui já com a SEJA e no ano que vem a gente vai trabalhar essa temática aqui num seminário aí com pelo menos aí umas 2 horas para que a gente possa fazer um momento bem participativo sobre essa temática, o autodescobrimento, com base na obra e de Joana de Ângeles. Então, oi? O cachê é o carinho de vocês. Paguem, fica sobrando ainda muito crédito. Então, diante de tudo isso, vem Joana agora dizendo para a gente o que a gente tem que fazer. Tolera o infrator. E aí, isso aí, nossa, quando eu li isso aí, eu me arrepiei todinho. Olhem só o que ela diz. Ele é o teu futuro, caso não disponhas de forças para prosseguir no bem. Eu estou julgando alguém que, por exemplo, cometeu um desvio, mas ele pode ser o meu futuro, eu posso cair também igual ou até pior do que ele ou ela. Então ele é o teu futuro, caso não disponhas de forças para prosseguir no bem. A tolerância que utilizares para com os infelizes se transformará na medida emocional da compaixão que receberás. Já dizia Francisco de Assis, é dando que se recebe. Aí é tão estranho, né? A gente deseja muito que os outros sejam benevolentes conosco, que sejam tolerantes conosco, que relevem os nossos erros e as nossas imperfeições, e a gente não se dispõe de ordinário a fazer isso como uma contrapartida. É a lei de causa e efeito, é dando que se recebe. Já nos falava Francisco. E aí ela nos diz, a tolerância que utilizares para com os infelizes se transformará na medida emocional da compaixão que receberás quando chegar a tua vez. Ou a gente não acha que um dia a gente não vai precisar? Vamos precisar. Vamos tropeçar. Vamos dar as nossas cabeçadas ainda na vida e vamos precisar que a tolerância nos seja endereçada pelo próximo. Já que ninguém é inexpugnável nem perfeito. Todos nós ainda somos seres caminhando na perfeição. Então, de uma forma geral, Joana nos mostra como nós ainda temos um dever e uma obrigação moral com a tolerância, que foi a essência da mensagem de Jesus quando nos trouxe a imagem da trave, do cisco e da trave, e puxa a nossa orelha mostrando que, na realidade, na grande maioria das vezes, quando nós estamos julgando o outro, nós estamos ignorando as nossas próprias imperfeições. Então a tolerância é fundamental, principalmente quando se reconhece ainda o ser necessitado da tolerância. Então vejam que coisa interessante. E que mensagem ainda realmente extremamente atual nesse ponto, a mensagem do Cristo. Realmente algo que nós precisamos colocar em prática, um desafio ainda nosso. Outro dia nós estávamos aqui fazendo palestra sobre os desafios do Evangelho. Esse, sem dúvida nenhuma, é um deles. Muito bem, isso nos faz retornar então aqui para o início. Já falamos da tolerância, então restam-nos 17 opções. Revolução. Jesus e revolução. Vamos lá. Jesus e revolução. Revolucionário por excelência, Jesus estabelecia a luta de dentro para fora, a morte do homem velho e o nascimento do homem novo. Oferecia a contribuição do primeiro passo. Os demais pertenciam ao candidato que os deveria dar. E aí ela continua, se desejas realmente a cura dos teus males, deixa-te auscultar por esse sublime psicoterapeuta. Segue-lhe as instruções.
E há muitas pessoas aí que consideram realmente Jesus um grande revolucionário. Imagine que ele chega lá, naquela época, há 2000 anos, olha para nós, porque, de uma maneira geral, éramos nós que estávamos lá mesmo, ainda muito mergulhados na lei de Talião, não é? No olho por olho, dente por dente. Há poucos sábados nós estávamos aqui refletindo um pouco sobre isso, né? Sobre esses contextos aí da lei de Moisés e das coisas realmente difíceis que nós temos lá, orientações que hoje já não fazem o menor sentido, mas que naquela época faziam. As pessoas, por exemplo, podiam dispor-se umas das outras sobre determinadas circunstâncias. E a lei, por exemplo, autorizava que as pessoas que fossem pegas infringindo a lei fossem então apedrejadas em praça pública. Como não relembrar o inesquecível caso da mulher adúltera? Então, as pessoas ainda viviam aquele sentimento, né? E aquela realidade. E aí vem Jesus e substitui essa orientação do olho por olho, dente por dente, a pena de talião, pelo amor. E a revolução é tão grande que não é simplesmente o amor ao próximo, o amor aos que nos amam, porque isso aí é o trivial, é a obrigação. Mas ele vai elevar a prática do amor até o nível do amor estendido àqueles que não são capazes de amar. E nesse sentido, a revolução do Cristo é a revolução do exemplo. Esses dias nós tivemos em reunião na Federação de Intercâmbio com a Espiritualidade, o nosso querido irmão ex-presidente da instituição, Abdias Antônio de Oliveira, em determinado momento, falando sobre o Cristo, utilizou uma terminologia que muitos a utilizam e que eu acho muito interessante, chamando Jesus de o amor não amado. Eu acho isso fantástico. E ele deu esse exemplo, então, do que se precisa fazer e da extensão da vivência desse sentimento, inclusive aqueles que não são ainda capazes de nos amar, né? Indo até o sacrifício, demonstrando qual é o nível do nosso amor. Amar aos nossos inimigos, desejar e fazer o bem àqueles que nos perseguem, orar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam. É uma mensagem realmente revolucionadora. É uma grande revolução que se estabelece, é uma grande quebra de paradigmas, e por isso mesmo ele não foi compreendido à época, e nós nos arriscamos a dizer que 2000 anos depois, determinados contextos ainda da sua mensagem permanecem ainda de uma certa forma não muito bem compreendidos. Nós ainda temos uma dificuldade de colocar em prática essas lições, porque elas são lições que realmente vão operar uma grande revolução interna. A revolução, né, no contexto da orientação aqui de Jonas, não é a revolução das armas, não é a revolução da guerra, não é a revolução dos combates, que nós ainda vemos, inclusive, no nosso mundo. Aliás, eram assim que as pessoas esperavam o Salvador. Elas imaginavam que o Messias, que o Salvador iria vir, o Senhor dos Exércitos. Ainda hoje, determinadas pessoas utilizam essa expressão para referenciar-se ao Cristo, não é? O Senhor dos Exércitos. Porque imaginava-se, então, que o grande Salvador viria dessa maneira, guerreando, como alguns profetas o fizeram no passado. A revolução do Cristo é uma revolução diferente. É a revolução do amor. É uma proposta de combate, sim. Mas aquela proposta de combate que Paulo, por exemplo, nos fez alusão, quando disse que a gente precisava combater o bom combate. E o bom combate e a grande revolução que precisa se operar no nosso mundo não são as revoluções exteriores, mas sim as revoluções interiores. A grande batalha que precisa ser travada é a batalha do homem velho contra o homem novo, porque eles, de alguma forma, ainda lutam dentro de nós. A luz e a sombra que ainda habitam. E nós ainda estamos fazendo, então, esse esforço para que a luz domine a nossa cota de sombras, que ainda faz parte da nossa realidade. Por isso que Joana de Ângeles nos orienta na sequência e diz: revoluciona-te, rompendo com o comodismo, a autoflagelação, a autopiedade, o passado sombrio. Renasce dentro de ti.
Se queres o triunfo real, sai a campo, luta, arregaça as mangas, trabalha no bem, abre-te ao amor, abre-te ao amor e ama sem esperar resposta. Não estás sozinho na batalha. Muito se fala nesses momentos de transição planetária, do nosso planeta caminhando na direção da regeneração. Mas o que nós ainda ignoramos é que a mais importante transição que precisa acontecer, os mundos que precisam se renovar, não são os mundos exteriores, são os mundos interiores. A transição planetária de uma forma macro só acontecerá quando as microtransições que nós devemos operar na nossa vida, cada um de nós acontecer. O homem jamais mudará o mundo sem que ele opere essa mudança em si primeiro. E nós sabemos o quanto ela é desafiadora. É uma grande revolução, realmente, é uma grande quebra e uma grande mudança com relação ao modelo com o qual nós fomos acostumados ao longo de todo esse tempo. Reencontrarmos novamente com Cristo nessa noite, meus caros amigos e minhas caras amigas, nessa temática, é encontrar mais uma vez a força para que a gente empreenda essa luta. E as armas que nós temos à nossa disposição são armas diferentes. É a arma do amor, é a arma da compreensão, é a arma da tolerância, é a arma da humildade. De uma forma geral, são as armas que estão contidas no Evangelho do Cristo. Nós ainda precisamos fazer essa revolução. Nós ainda precisamos vencer esse combate que Paulo, repercutindo a mensagem do Cristo, já colocava lá nas suas epístolas. E quando nós conseguirmos vencer essas lutas interiores, a gente vai olhar ao nosso redor e vai perceber: eita, a regeneração chegou. Porque ela é o resultado dos nossos esforços. O mundo depende da gente. Então, muito bem, meus amigos. Diante disso, voltemos para cá. Temos mais 18 opções. Eu ouvi dizer alguém que queria alguma coisa. Jesus e insegurança. Segurança na terra é conquista muito difícil e remota. Já começou assim. Vale salientar que o conteúdo dos capítulos é mais amplo. Então aqui eu estou colocando naquilo que Haroldo Dutra gosta de chamar algumas pílulas, né? Algumas pílulas. Então, nem nos capítulos que a gente viu aqui, vocês estão dispensados da leitura, porque há muito mais coisa, né? Não dava para colocar o capítulo todo no slide, ia ficar uma letra minúscula. Então a gente trouxe aquilo que a gente julgou que era de maior relevância para esse nosso bate-papo. Segurança na terra é conquista muito difícil e remota, em face da condição de ser planeta de provas e expiações. Já estávamos de alguma forma falando um pouco disso. O processo evolutivo sempre se apresenta exigindo árduos esforços nas lutas em que todos se devem empenhar. Então, Joana já vem dizendo para a gente de cara: não desejemos e não estamos em condições ainda de ficar querendo a sombra e a água fresca, porque nós estamos no momento, inclusive dentro desse processo de transição, em que nós seremos chamados a testemunhar a nossa fidelidade de compromisso. A nossa segurança na realidade será a segurança dessa mesma luta, desse mesmo combate que nós precisamos travar. Compreendendo o primitivismo em que se debatia a humanidade do seu tempo, Jesus percebeu quão difícil seria a implantação da paz nos corações. Há 2000 anos, pelo menos, porque na realidade é mais tempo do que isso, Jesus já tinha a dimensão do desafio. E tem a dimensão do desafio. Por isso mesmo lá, imolado como o Cordeiro de Deus na cruz e contemplando aquela turba ensandecida
que havia o preterido a Barrabás, ele eleva o pensamento a Deus, e como grande espírito que realmente, como nós dissemos, estava há milênios e milênios além do seu tempo, ele olhava para a gente mais ou menos como crianças e dizia assim: ah, Senhor, eles ainda vão dar tantas cabeçadas, ainda vão tropeçar tanto. E sabe o que é mais interessante em tudo isso? Eu os amo desse jeito. No tempo oportuno eles vão amadurecer. Então, não adianta se apoquentar, porque a árvore tem o tempo certo para dar os seus frutos. Nós estávamos, domingo agora, próximo passado, refletindo sobre essa questão. Porque no nosso evangelho no lar, lá em casa, caiu a temática do capítulo 17, Sede Perfeitos. E a gente refletiu exatamente sobre esse olhar do Cristo para a gente. Esse olhar do Cristo para a gente. E eu imagino realmente que Jesus olha para a gente dessa maneira. Mais ou menos como a gente, enquanto pai, mãe, ou enquanto evangelizadores aqui, por exemplo, olhamos para as nossas crianças. Então, quando a gente tem ali uma criança e ela comete uma peraltice, né, a gente releva a peraltice. Né? Enquanto pais, mães e educadores, a gente tem o dever disciplinador e o dever de educar, mas ninguém vai se magoar profundamente porque a gente entende: nossa, é uma criança, vai fazer birra mesmo. Às vezes tem dias de manhã que para ir para a escolinha o Andrezinho faz uma birra danada, não quer ir, quer ficar em casa. É natural. Eu não vou me magoar com isso na condição de pai, porque eu compreendo que isso faz parte da condição infantil. Então nós, quando contemplamos a criança e sabemos que ela ainda vai amadurecer e vai trilhar um caminho tão longo até chegar na condição da maturidade, a gente releva essas coisas que são próprias da imaturidade. E eu imagino que é mais ou menos assim que Jesus olha para a gente. É esse o olhar de um pai ou de um irmão mais velho que compreende as nossas peraltices e que sabe que a gente ainda vai precisar de um tempo para amadurecer, para chegar na plenitude. Mas o que nós não podemos perder de vista é que, segundo ele mesmo falou em determinado momento do seu evangelho, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque o modelo foi apresentado. A proposta foi apresentada. E por incrível que possa parecer, meio que contraditoriamente, a nossa segurança, enquanto discípulos do Evangelho, está exatamente em sair do lugar comum, em enfrentar as lutas, em não temer os desafios que se apresentem, porque essa postura do comodismo já é uma postura que a gente vem adotando há muito tempo. Já faz algumas boas encarnações que Jesus vem batendo na nossa porta, como aquela outra imagem ali, chamando a gente, e a gente diz: ah, Senhor, agora não. Estou tão cansado agora, deixa para depois. Tenho medo. Esse negócio de amar os inimigos dá um trabalho tão grande. E eu me exponho, porque realmente é verdade. Amar, na concepção e na dimensão do Evangelho, é se expor. Tem um autor muito bacana chamado Leonardo Buscaglia, eu não sei quem aqui conhece. Ele é meio doido, né? Essas almas evoluídas têm um pouco esse ladozinho assim, meio um quilatezinho de loucura. E ele teve a coragem de falar e de escrever sobre o amor e, inclusive, em uma faculdade norte-americana, lecionar sobre o amor. Você lá podia se inscrever na disciplina amor. Né? E aí ele dava aula lá para os seus estudantes. Muitos dos seus escritos são reflexo dessas suas experiências. Ele tem livros fantásticos, um dos quais é intitulado Amor, apesar de, né, não ser uma literatura espírita. Eu me lembro que tem um especificamente chamado Amor, eu conheço, Amor, é só esse o título. E tem um outro chamado Vivendo, Amando e Aprendendo. E tem algumas outras. Então ele fala muito sobre isso.
Em determinado momento ele diz o seguinte, me marca esse trecho. Para viver o amor, você precisa estar vulnerável a ele. Eu acho isso fantástico, né? Porque realmente, na hora em que nós decidimos colocar em prática o Evangelho, necessariamente a gente vai precisar sair da nossa zona de conforto. Para amar o próximo como a mim mesmo, eu tenho que me expor e correr o risco de ser magoado, de ser ferido, de não encontrar a retribuição na mesma moeda e mesmo assim não deixar que morra em mim a disposição de continuar amando. Essa é a proposta do Cristo. Ele deu exemplo para a gente. A paixão do Cristo é exatamente esse exemplo. A mensagem subliminar que está por trás é: meus irmãos, quando Jesus Cristo disse amai-vos uns aos outros, porque a mensagem do amor em Jesus, ela primeiro vai encontrar a recomendação na resposta de Jesus sobre qual é o maior mandamento, e aí ele vai dizer lá que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Mas aí depois, para não restar dúvidas sobre como era a prática desse sentimento, Jesus Cristo, em determinado momento, vai dizer assim: os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Ele já dá o quilate de como a gente deve proceder. E ainda para não restar dúvida de como é que é a prática desse amor, em determinado outro momento ele vai dizer, e aí essa é a grande essência da orientação sobre o tema: amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Então o desafio está posto. E para isso a gente precisa sair da zona de conforto. Desejando segurança na vida de João, busca Jesus. E a ele confia os teus planos. Faze a parte que te diz respeito. E não desfaleças na conquista dos objetivos que parecem distantes. Retempera o ânimo e persevera. E graças a Deus, e eu acho que todo dia a gente deveria acordar com um pouco dessa gratidão, de encontrar, né, puxando um pouquinho a sardinha para o lado da doutrina espírita, que não poderia deixar de ser diferente, né, dessa maravilha que representa para cada um de nós, meus caros amigos, minhas caras amigas, o contato com a doutrina espírita. Porque ela mostra exatamente a grandiosidade da misericórdia divina que está nos dando uma oportunidade renovada de colocar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo em prática. Então, não há outra coisa a fazer senão perseverar. E cada noite ou cada dia de atividade aqui na SEJA é um novo encontro que nós temos com Jesus. E onde nós reforçamos com Ele um contrato que eu acredito que todos aqui já assinaram. Eu acredito que todos aqui já assinaram um contrato com Jesus, se dispondo então a colocar em prática o seu Evangelho, a buscar seguir as suas orientações, entendendo que elas são ainda extremamente atuais e necessárias na nossa vida. Cada nova vinda aqui ou qualquer outra instituição em que Jesus seja a grande essência da mensagem, nós estamos então tendo a ocasião de renovar o nosso compromisso com Ele. Fazer um aditivo contratual e dizer: Senhor, mais uma vez, eu renovo contigo a minha disposição de seguir. Eu sei que eu vou fraquejar e encontrar dificuldades ao longo do caminho, mas eu não vou deixar de seguir adiante. Voltemos. Temos ainda mais 16 opções. Oi? Tá. Amor. Tá. Deixa eu tomar um golezinho de água aqui enquanto a gente chega no amor. O que será que vem aí, hein, pessoal? O que será que vem, hein?
Numa sociedade agressiva e perversa, Jesus elegeu o amor como uma solução para todos os questionamentos. Falando especificamente à época, mas felizmente a gente não pode dizer que a mudança foi tão radical com relação ao que a gente vive hoje. Jesus então elegeu o amor como uma solução para todos os questionamentos e o perdão irrestrito como terapêutica eficaz para todas as enfermidades. Todas as enfermidades. Nós já acabamos entrando no amor, porque não tem como falar de Jesus e não falar do amor, e já refletimos um pouco aqui sobre a realidade que Joana nos diz, que Jesus não apenas ministrava o amor através de palavras. Essa é a grande força da mensagem de Jesus. Não fosse isso, ele não teria se imortalizado no tempo e nós não estaríamos aqui nessa noite falando sobre ele. Ele não foi apenas um teórico. Ele não apenas disse ame, como nós já dissemos. Ele foi lá, amou e disse para a gente, façam da mesma maneira. Mediante atitudes claras e francas, arriscando-se por dilatá-lo especialmente aos infelizes, aos detestados, aos segregados e aos carentes. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, nisso sereis conhecidos por serem meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Mas eu queria, porque nós acabamos de alguma forma adiantando parte das reflexões desse slide, destacar aqui algo que eu acho fundamental. Amor e perdão estão intimamente relacionados, porque o perdão é exatamente o amor sendo colocado em prática com relação aos erros, aos equívocos que sejam feitos para conosco mesmo. Jesus, então, nos diz Joana, coloca o amor como sendo a grande lei, o resumo de tudo aquilo que nós precisamos fazer. Se a gente pudesse resumir em uma expressão muito rápida qual é a grande essência, ou qual é a grande razão da nossa existência, nós diríamos então que a grande razão da nossa existência é que a gente aprenda a colocar esse sentimento em prática. De uma certa forma, então, nós ainda estamos reencarnando na escola da vida, porque nós ainda não estamos muito bom no português universal e não estamos conseguindo conjugar na prática o verbo amar. Um verbo que alguns colocam, e eu acho muito interessante essa definição, deveria ser um verbo intransitivo. Portanto, sem nenhuma necessidade de qualquer tipo de complemento. Porque aquele que ama, efetivamente ama. Ponto. Mas o nosso amor ainda é um amor limitado quando comparado ao paradigma divino ou paradigma do Cristo. Eu amo se eu for amado de volta. Ou eu amo se a pessoa agir da maneira que eu gostaria que ela agisse. Ou eu amo, mas num ciclo muito limitado, meu filho, a minha filha, o meu esposo, a minha esposa, o meu pai, a minha mãe. Mas nós ainda não conseguimos estender esse amor ao nível do Cristo, que nos considera a todos como irmãos e nos ama a todos da mesma maneira. E o perdão, Joana nos coloca aqui, é a terapêutica eficaz para todas as enfermidades. E na realidade, se a gente for na gênese de todas as nossas dificuldades, e ela nos fala sobre isso demais na sua obra, nós vamos encontrar a carência do amor como o reflexo ou o causador das nossas enfermidades morais. Porque aquele que ama, ele já conseguiu superar essa realidade. Então, grande parte das nossas dificuldades e das nossas enfermidades são um reflexo dessa nossa incapacidade ainda de amar em plenitude. Então, além de seguir a recomendação do Cristo, seria de muita sabedoria da nossa parte realmente colocar isso em prática por uma questão, inclusive, de sobrevivência própria, de conservação nossa. Porque as doenças que nós estamos tendo aí, ao longo do tempo,
elas de alguma forma vão estar direto ou indiretamente relacionadas com isso. Com determinados venenos que nós tomamos cotidianamente sem perceber. Se eu chegasse aqui para vocês, vai ter passe depois aqui? Vai ter água fluidificada? Todo mundo bebe, né? Por que vocês bebem água fluidificada, hein, pessoal? Por que vocês bebem água fluidificada? Remédio. O que mais? Fluidificação. Fluidificação vai fazer bem. Vai penetrar no nosso... Mata a sede também. A sede material e a sede espiritual. Então a gente sabe que ali ela está carregada de fluidos, de magnetismo projetado pelos magnetizadores e pela espiritualidade, e que aquelas energias vão penetrar no nosso organismo e vão inclusive fazer com que determinadas dificuldades que nós tenhamos, células que estão degeneradas, possam ser substituídas. O magnetismo faz isso, não é? E vitaliza a gente interiormente, não é verdade? Muito bem. Se eu chegasse aqui para vocês, salvo os casos, né, esquecendo os casos de pessoas que estão passando por dificuldades, influência espirituais, processos obsessivos, e diz assim: meus amigos, está aqui um copinho de veneno para vocês, no lugar da água fluidificada. Em sã consciência, quem beberia? Ninguém. Salvo os casos de problemas de enfermidades e processos obsessivos, né? A gente sabe que muitas vezes muitos irmãos nossos estão se despedindo da vida dessa maneira, na maioria das vezes influenciados espiritualmente, o que é uma pena muito grande. Mas em sã consciência, no uso de todas as nossas potencialidades mentais, a gente não faz isso. Por que a gente não faz? Porque eu sei que na hora em que eu ingerir aquela substância venenosa, ela penetrará o meu organismo internamente e destruirá, corroerá as células, os tecidos, os órgãos, e provavelmente pode me levar ao desencarne ou deixar sequelas muito graves. Não é verdade? Muito bem. Só que todos os dias a gente às vezes não percebe que a gente está tomando esses copinhos de veneno. São venenos que são invisíveis aos nossos olhos, mas a gente se alimenta deles. Igualmente eles penetram o nosso organismo, atingem a nossa organização perispiritual e corroem as nossas células perispirituais, se nós podemos assim dizer, gerando enfermidades e dificuldades das mais variadas ordens. A maioria das vezes nós produzimos. Que coisa, né? Sabem que venenos são esses? É a mágoa, a raiva, o ódio, o ressentimento, o desejo de vingança, né? A culpa e todos esses sentimentos negativos, mas principalmente os mais poderosos e destruidores, aqueles que estão relacionados com a mágoa e com o ressentimento. Se nós pudéssemos nos enxergar perispiritualmente e tirar uma radiografia, né, nossa, uma coisa assim que futuramente vai acontecer mais facilmente, né? Uma radiografia perispiritual, e nos contemplarmos no momento em que nós estamos acalentando esses sentimentos, a gente não alimentava eles mais não. Porque são verdadeiros dardos venenosos que nós mesmos inoculamos dentro de nós. E que são o resultado da ausência do amor. São o resultado da ausência do amor. Então é importante que a gente reflita sobre isso. Eu fiz essa fala exatamente porque Joana nos fala que o amor e o perdão são a solução de todos os questionamentos e as terapêuticas mais eficazes contra todas as enfermidades. Pensem aí em uma pessoa muito admirada por vocês. Eu me lembro da figura inesquecível da nossa irmã Dagmar Melo. Dagmar Melo. Eu ainda consigo me recordar em determinado momento aqui, numa das vezes em que o Jacó veio, ela sentada aqui corujando, né? Todo orgulhosa o Jacó na sua palestra, e eu tive assim a grata honra de poder conviver um pouco com ela e desfrutar do seu carinho e da sua amizade. E a gente observava assim que a Dagmar Melo era um daqueles espíritos que não se contentava inclusive com a doença, mesmo quando a organização física colocava para ela determinadas limitações, ela não se dava por satisfeita, né? E a gente observava que
que era um espírito que pouco a gente tinha conhecimento do que adoecia, porque o espírito que ama, que faz o bem, que coloca o amor em prática, não tem tempo para essas coisas não. Tem outras coisas mais importantes para fazer. Então amar, além de todas as coisas, é algo muito sábio, é muito bom, né? Porque nós estamos realmente agindo em favor do nosso crescimento, da nossa iluminação, da nossa preservação própria. Acho que dá tempo para mais um, para a gente encerrar. Reencarnação. Antes de abrir reencarnação, eu espero que eu tenha cumprido a maior finalidade da minha vinda aqui, que era despertar nos corações de vocês a curiosidade de procurar a obra Jesus e a Atualidade, ler, estudar, refletir sobre o que Joana nos fala, e realmente eu acredito que vocês vão dizer para mim, mas eu acredito que eu consegui convencer vocês até agora, eu não, eu sou só um porta-voz, né? Muito imperfeito, Joana, de como realmente a mensagem do Cristo é algo ainda extremamente necessário nas nossas vidas, extremamente atual. O Evangelho é coisa de 2000 anos. Se Jesus, né, e a cada momento em que nós nos encontramos aqui, é como se Ele estivesse falando tudo novamente para a gente. E cabe muito. Nós ainda precisamos muito. Somos muito necessitados da presença de Jesus. Mas Jesus e reencarnação nos fazem ver, então, segundo Joana, que não fosse Jesus reencarnacionista, toda a sua mensagem seria fragmentária, sem suporte de segurança, por faltar-lhe a justiça na mais alta expressão, propiciando ao infrator a oportunidade reeducativa com consequente crescimento para a liberdade a que aspira. A psicoterapia que ele utilizava era centrada na reencarnação, por saber que o homem é um modelador do próprio destino. Isso é algo que hoje já está quase virando um senso comum. Eu me arriscaria a dizer que está quase virando ponto pacífico. A reencarnação já é um desses conceitos que transcendem a doutrina espírita. Aliás, ela transcende mesmo porque a crença reencarnacionista é muito mais ancestral do que a doutrina espírita. Mas a doutrina espírita traz novamente à tona essa grande lei universal. E hoje a gente vê aí a reencarnação sendo tratada nas novelas, nos filmes, né? Pessoas de outras denominações religiosas, inclusive, mas que já aceitam a reencarnação. Algumas outras pessoas que nem são espíritas, mas dizem assim, na reencarnação que vem, eu não quero passar por isso, eu não quero passar por aquilo. E não poderia deixar de ser diferente, porque é realmente a grande essência do universo. Nós somos muito mais do que essa experiência. E há algo dentro de nós que nos fala sobre isso. Que clama pela nossa anterioridade, que mostra para a gente que há algo além dessa experiência de vida material que nós estamos vivendo. E a mensagem de Jesus em vários momentos toca isso. Até o inesquecível instante em que diretamente ele chega lá para Nicodemos e diz, Nicodemos, meu filho, é preciso nascer de novo. E aí o Nicodemos, coitadinho, era o doutor da lei, né, mas não compreendeu o que Jesus estava dizendo. Criança, né? Quando eu digo que nós somos crianças, fica imaginando Jesus lá. Era mais ou menos como um professor que quisesse ensinar para uma criança sobre potência, sobre raiz quadrada, sobre polinômios, quando aquela criancinha está ainda aprendendo só a somar e a subtrair. Imagina você chegar para uma criança que está aprendendo as continhas, aí como é que as crianças aprendem as contas? Eu tenho 2 confeitos, e aí eu pego um confeito e eu entrego para a Núbia. Com quantos confeitos eu fico? Aí a mentalidade infantil vai pensar, eu tinha 2, aí eu pego desses 2, aí às vezes pego até os confeitinhos lá, né? Tiro um, entrego para a Núbia, com quantos eu fico, aí eu olho aqui para minha mão, conto, tem 1. E assim vai se ensinando as operações matemáticas, né?
Agora imagine chegar para uma criança que está nesse processo e dizer assim, você tem 2 confeitos, aí você entrega 3 confeitos para a Núbia. Com quantos você fica? Vai dar um nó na cabeça do pobrezinho da criança, né? Para ele é impossível fazer essa conta. Eu não posso diminuir um número maior de um menor. 2 menos 3 é uma conta que não tem solução. Tem solução. Né? Tem solução. Oi, oi, oi. E aí depois esse mesmo garoto vai compreender que 2 menos 3 existe, dá menos 1. Você fica devendo um confeito para alguém e está tudo resolvido. Então é mais ou menos assim que ele olhava para Nicodemos. Meu Deus do céu, ele vai me fazer essa pergunta, mas como é que um homem depois de grande pode tornar a entrar no ventre da sua mãe? Vamos esperar ele amadurecer para compreender, mas hoje a humanidade já amadureceu. E a reencarnação realmente é um conceito que, na sua lógica, vai quase que já dispensando grandes argumentações. E aí, o importante dentro desse processo é o que Joana nos diz quando ela nos fala: abrevia os teus renascimentos, agindo corretamente e servindo sem cansaço, com alegria, porquanto para entrardes ou adentrardes o reino dos céus, que se estende da consciência na direção do infinito, é necessário nascer de novo, conforme ele acentuou. E aí eu destaco ainda na frase de Joana algo interessante, porque muitas vezes a crença reencarnacionista pode levar a gente por uns caminhos perigosos, né? Já que eu já vou ter aí mais umas encarnações pela frente mesmo, então deixa eu aproveitar essa aqui agora, na próxima eu vou me preocupar com isso, né? Só que nós já estamos fazendo isso há um bom tempo, meus amigos. Nós já estamos fazendo isso há um bom tempo. Então agora é chegado o momento de a gente realmente agir de uma maneira diferente. Aproveitar essa oportunidade iluminadora que nos está sendo confiada. Somos todos repetentes na escola da vida. E graças a Deus, que através da reencarnação, a justiça e a misericórdia divina nos permitem vivenciar novamente as lições. Não nos condenam irrevogavelmente pelos nossos erros cometidos. Nos dá novas oportunidades. E a reencarnação, então, está na base do próprio ensino do Cristo, nos fala Joana. Quando falava da vida futura, quando falava do reino dos céus, quando falava da necessidade do nascer de novo. Então, meus caros amigos, minhas caras amigas, nesses tempos em que nós nos aproximamos das comemorações natalinas, relembremos mais uma vez de render as nossas homenagens àquele que é o verdadeiro aniversariante. É Jesus, o Mestre de Nazaré, ainda e principalmente nos tempos atuais, a nossa grande necessidade. Nós precisamos nos aproximar e nos reaproximarmos cada vez mais dele, para que essa criança, esse menino Jesus, que já estará nascendo novamente, nasça e se acalente, mas numa manjedoura diferente, a manjedoura dos nossos corações. Que nós abriguemos essa criança dentro dos nossos corações. Aproveitamos tudo que ela pode nos proporcionar de bom e façamos então com que Jesus, habitando em nossos corações, nos transforme por dentro, nos revolucione, nos dê segurança, nos encaminhe na direção do amor, para que nós possamos dar mais passos seguros na sua direção e caminhemos então na condição de alcançarmos a plenitude, a condição de perfeição que Joana de Ângeles nos coloca tão claramente na sua obra, e a capacidade de amar com a dimensão maior, né, ao nosso redor, todos aqueles com os quais nós convivemos. Que Jesus nos abençoe, meus caros amigos, minhas caras amigas, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, né, que nós possamos nos encontrar aí ao longo do ano de 2016, e eu quero aqui de público mais uma vez dizer do meu carinho por essa instituição, por todos os seus trabalhadores,
por todos os seus frequentadores, o quanto nós nos sentimos muito bem estando aqui, acolhidos, e o quanto nós estaremos aí ao longo desse próximo ano reforçando os nossos laços e reafirmando as nossas parcerias para que juntos nós possamos caminhar. E aliás, essa é a grande mágica da vida. Nós não precisamos enfrentar todos esses desafios sozinhos. Além do Cristo que nos inspira, nós temos uns aos outros e através da convivência nós vamos nos dando as mãos e nos auxiliando para que a gente possa chegar lá. Muita paz, que Jesus nos abençoe.